O filme Backrooms, lançado essa semana, é uma grata surpresa, visto que um filme tão barato gerou um filme até que bem interessante. Prazer, meu nome é Luiz Fernando e hoje vamos falar sobre Backrooms, o recente filme lançado pela A24. Para você que não sabe o que é Backrooms, basicamente é um conceito que você tem uma dimensão com salas infinitas dentro dela. Normalmente é uma sala toda amarelada, né, como se fosse um escritório vazio, como sem pessoas, sem nada, só um conceito estranho no final do dia. Mas, com o passar do tempo, né, essa parada fez tanto sucesso que a galera começou a adicionar história, começou a criar jogos, séries, né, animadas no YouTube e acabaram que criaram outros modelos, como o modelo de piscinas, como o modelo de loja de móveis, entre outros modelos, né, de salas infinitas dentro de uma dimensão. E basicamente quem popularizou muito isso foi um cara chamado Kane Parsons, que inclusive é o diretor desse filme e ele tem coisa de 20 e poucos anos, 20 anos, algo desse tipo. Ou seja, ele é muito jovem e a empresa, né, a A24, falou, pô, bora pegar esse cara, né, que popularizou essa parada, né, das Backrooms e bora chamar ele pra ser o diretor de Backrooms, o Não Lugar, que é o nome do filme, né, aqui no Brasil. E aí eu fui meio sem expectativa, né, eu pensei, pô, um filme de um cara muito jovem, sem muita experiência cinematográfica, um conceito meio só de internet, tipo de Reddit, que quase ninguém conhece, né, pensava eu. Pensei, não vai lá dar muito sucesso, né? E quando eu fui no cinema, né, nesse sábado, nessa semana, a sala estava lotada. O que eu pensei, caraca, o que aconteceu? E é quando eu fui ver que o filme está sendo um completo sucesso de bilheteria. Ele é um filme muito barato, custou apenas 10 milhões de dólares, mas já faturou mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, o lucro dos caras está vezes 10 em cima desse filme. O que eu acho muito da hora, porque você dá oportunidade para diversos produtores, como esse cara mesmo, ou editores, produtores, atores, uma galera que não é tão conhecida assim, poder participar de uma obra que acaba ficando muito famosa, é muito bacana. Com o mesmo dinheiro, você pode fazer 10, 20 produções, coisa que com essa mesma grana, né, de 200 milhões, você faria apenas um filme de Hollywood. Então, eu acho muito legal que se eles fizerem 10 filmes, 20 filmes, com esse orçamento, você aumenta muito as chances de alavancar a carreira de certas pessoas. Mas falando assim, fora dessa coisa, né, do background, né, sobre esse filme, Backrooms, Um Não Lugar, é um bom filme? E olha, no geral, sim, ele é um filme muito competente, na verdade. Ele me surpreendeu porque eu tava com expectativas até meio baixas, mas ele é um filme assim, eu tava vendo no IMDb e tal, em site de críticas, ele tem uma nota 7. Acho que realmente é justa, uma nota 7, 7,5. Ele não é incrível, mas também não é ruim de forma alguma. Tanto em questão de trilha sonora, de sound effects, funciona muito bem. Ele é um filme de terror, mas não é aquele terror tipo de tanto jumpscare, de, sei lá, um slasher. Você tem um monstro, né, uma figura principal. Ele é quase uma parada Lovecraftiana, né, um terror cósmico. Muitas das cenas você nem sabe o que tá te atacando, o que eu acho muito bacana. Então ele mistura um pouco desses dois conceitos, o clássico jumpscare, né, que é um susto jogado na sua cara, que muita gente não gosta, e ao mesmo tempo um terror mais psíquico, né, um terror que tá quase que na sua cabeça, porque nem você sabe o que tá te ameaçando. Isso é muito bacana, né, ele mistura esses dois conceitos. E o que eu também achei muito maneiro é a fotografia desse filme. Eu acho que eles usam ângulos bem interessantes. Às vezes ângulo tipo, de uma câmera de segurança muito em cima, às vezes meio embaixo, mostrando tipo de baixo para cima o personagem. Usam primeira pessoa, às vezes usam lentes muito abertas, então mostra a sala inteira de apenas um ângulo. E isso te causa meio que um desconforto, porque não é muito natural. Então a fotografia ela te passa um desconforto, né, através da imagem, né, colocada. Eu acho que tudo encaixa muito bem. Eu acho que a atuação é bacana, eu acho que a fotografia é legal, a trilha sonora é legal, os cenários eu me surpreendi, porque muitos dos cenários são reais, são construídos, né? São salas construídas, e eu achei que tá muito bem feito, muito fiel ao que é a creepypasta das Backrooms. Eu tenho certeza que tem momentos que é CGI, porque tem momentos muito grandiosos que ficaria muito caro produzir fisicamente, mas até que tá muito bem feito, porque ainda mais que a câmera às vezes ela é parada, então você não tem todo aquele trabalho de tracking e que às vezes pode ficar meio desincronizado e meio, sabe como tipo desencaixa o real do falso? Eu não percebi isso em nenhum momento, então achei bem bacana que o CGI e o real eles se misturam de forma muito convincente. Tem coisas tipo, meio galhofas assim de filme meio barato, tipo um cara que tá com uma fantasia de perna de pau, simulando, né, que é um monstro e tal. Mas até aí a gente releva, né? Filme muito barato assim, você ignora esse tipo de coisa, né?
Mas no geral é um filme muito competente, muito bacana, e que inclusive eu achei ele bem menos previsível do que eu acharia. Porque, né, agora dando um pouco de spoiler, eu achava que a história ia ser tipo, o início ia começar no mundo real, e aí o protagonista ele ia falar pra alguém que, olha, Backrooms existe, e aí ele vai mostrar pra pessoa e não tem nada, né, porque basicamente é uma porta numa sala, e aí eu achei que ele ia chegar com uma pessoa e ia falar, olha, tá aqui, aí pá, não tem nada, e só no final eles vão mostrar as Backrooms. Não é assim. Desde a primeira cena do filme, já mostra um cara preso dentro das Backrooms. Desde o começo do filme, assim, desde o, sei lá, 30% do filme, eles já jogam o protagonista nas Backrooms. Assim, não é um filme que ele fica questionando se elas são ou não são reais. Ela tá lá, o filme ele nem explica o porquê ela está lá, ela só está lá. Os personagens, eles têm que aprender a lidar com uma parada desconhecida, uma dimensão que eles não sabem por que está ali, não sabem como as regras daquele mundo funcionam, se a gravidade, se a pressão, se os monstros, se as pessoas, como que tudo aquilo ali funciona. Eu acho muito bacana que você aprende junto com os personagens como que aquele universo funciona. Eu achei isso muito legal. E esse filme, ele é baseado numa série animada do YouTube, né? Ela é gratuita, acho que são em torno de 20 episódios, cada um com uns 10, 15 minutos mais ou menos. E eu não assisti ainda, preciso assistir, mas basicamente Backrooms originalmente não tinha uma história, era só esse conceito de salas infinitas dentro de uma dimensão. Porém, eles adicionaram uma história para esse filme. Essa série também tem uma história própria. E no geral, as Backrooms é como se elas fossem uma cópia do mundo real. É como se você visse uma foto e aí você fosse tentar desenhar essa foto da sua memória. E você não vai conseguir lembrar todos os detalhezinhos daquela foto. Então vai ficar uma coisa meio falha ali, uma coisa errada aqui. Então vai ficar meio estranho. A Backrooms é praticamente isso. Cópia do mundo real, porém que tudo que você olha é meio estranho, é meio defeituoso, não é igual ao mundo real. Eu achei esse conceito muito bacana. Tanto que no final do filme eu fiquei meio bugado. Eu achei que era tudo meio que tipo na cabeça da protagonista. Ou que tipo, a Backrooms na verdade ela não é um lugar, ela só é um estado psíquico. Tipo quando você perde a sua sanidade ou quando você passa por um estado muito traumático, você acaba criando a Backrooms na sua cabeça para não ter que passar pelo sofrimento na vida real. Você poderia ter essa interpretação, mas pelo que eu vi, né, do que é Backrooms, não é isso, ela realmente tá lá. E é uma parada que os personagens têm que aprender a lidar. E é isso, tá lá, se vira. Bora ver que eles vão trabalhar, né, em cima desse conceito. E eu honestamente gostei bastante do filme, né. Eu falo, não é o melhor filme da história. Também não vai com muita expectativa pro cinema. Mas, se você gosta de um conceito diferente, se você gosta de filme de terror / tensão, eu acho que é um filme muito bacana. Eu acho que é válido, né, você assistir. Talvez, se você estiver escolhendo entre, talvez, qual dos filmes eu assisto? Obsessão ou Backrooms? Talvez Obsessão agora, né, seja uma pedida melhor. É um filme que eu acho que vai ser mais bem lembrado, por assim dizer. Porque, bem, pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu ainda acho que Backrooms é muito uma parada de adolescente. Tanto que na sessão que eu fui tinha muito adolescente e muito jovem no geral. Então é uma parada que eu acho que ela é mais genérica, por assim dizer. Mas eu acho que Obsessão seria tipo mais filme, por assim dizer, né, mais aquela coisa, né, de crítico chato, né, que é o que é filme, o que não é filme, né, o Scorsese. Mas se você quer ter uma experiência diferente, né, um conceito diferente, né, assistir um filme legal aí no cinema, de terror / suspense, né, eu acho que você vai curtir bastante. Eu honestamente me surpreendi, gostei mais do que eu achei que eu gostaria. E eu recomendo. Talvez você não precise assistir no cinema, acho que muita gente vai esperar para assistir no streaming, e tá tudo bem. Assim, não é uma experiência cinematográfica na qual você vai se arrepender de não ter assistido no cinema. Eu acho que não. Talvez até se você assistir dentro do seu quarto escuro, talvez você sinta mais medo do que se tiver gente falando na sessão, né? Que coisa que teve na minha, infelizmente. Mas no geral, eu achei um filme muito bacana, né? Muito interessante. E eu quero saber de você. Você já assistiu Backrooms? O que você achou do filme? Você gostou ou você sentiu que não superou tanto as suas expectativas? Comenta aí embaixo para eu saber o que você acha. Também, se curte o nosso trabalho, por favor, deixa o like, compartilhe, se inscreva. E é vídeo novo todo dia, então te vejo aqui amanhã. Valeu, falou!